Os primeiros minutos depois que você acorda não estão vazios. Eles serão ocupados pelo celular, pelas preocupações e pelas urgências dos outros, ou serão usados para escolher como você pretende entrar no dia. Enquanto escuta, você vai acalmar o corpo, organizar a atenção, definir uma direção e preparar uma ação concreta para executar assim que se levantar. Nenhuma frase, sozinha, mudará sua vida por magia. A transformação começa quando uma ideia ouvida pela manhã altera sua primeira decisão, e essa decisão passa a ser repetida até produzir consequências reais. Talvez hoje você acorde cansado, preocupado com dinheiro ou sem vontade de enfrentar o que precisa ser feito. Não será necessário fingir entusiasmo. Bastará permanecer alguns minutos sem entregar sua mente ao mundo externo. Antes de tocar no celular, permita que esta escuta faça uma coisa simples: devolver a você o direito de escolher o primeiro movimento do dia. Comece agora. Capítulo 1. Ouça isto. Antes de tocar no celular, não pegue o celular ainda. Deixe o aparelho onde está e permaneça na posição em que acordou por mais alguns instantes. Caso seus olhos estejam fechados, não há necessidade de abri-los. Se já estiver olhando para o quarto, escolha um ponto tranquilo e mantenha a atenção ali. Nada importante será resolvido nos próximos segundos por meio de uma tela. Sua primeira tarefa é perceber que você acordou. Inspire pelo nariz sem forçar. Solte o ar um pouco mais devagar. Faça isso novamente. Na terceira vez, observe se os ombros podem descer alguns centímetros e se a mandíbula está apertada. Não tente criar uma sensação extraordinária. Procure apenas reduzir a velocidade com que seu corpo está entrando no dia. Talvez pensamentos já tenham aparecido. Uma conta, uma mensagem que você precisa responder, um trabalho atrasado, uma conversa difícil, uma dor física ou a vontade de continuar dormindo. Não discuta com nenhum deles. Reconheça mentalmente: isso está presente, mas ainda não precisa conduzir meus próximos minutos. Essa frase não elimina o problema, apenas impede que ele receba imediatamente o controle de todas as suas escolhas. Agora perceba uma coisa concreta que está disponível para você nesta manhã. Pode ser o tempo de alguns minutos, um corpo que consegue respirar, uma pessoa a quem você pode pedir ajuda, uma habilidade que já aprendeu, um teto, um copo de água ou a possibilidade de tentar novamente. Não procure a resposta mais bonita. Escolha algo verdadeiro. Diga para si: hoje eu reconheço que tenho isso à minha disposição. Em seguida, escolha uma qualidade de que precisará ao longo do dia. Talvez seja calma para não responder de maneira impulsiva, disciplina para concluir uma tarefa, coragem para iniciar uma conversa, paciência para cuidar de alguém, precisão para tomar uma decisão financeira. Não escolha 5 qualidades. Uma só é suficiente. Nomeie de forma simples: hoje eu vou agir com calma. Hoje eu vou praticar disciplina. Hoje eu vou responder com coragem. A função dessa escolha não é mudar sua personalidade em poucos segundos. Ela serve como referência para o momento em que 2 respostas forem possíveis e você precisar decidir qual combina com a pessoa que pretende ser. Agora pense na primeira ação relevante que você pode realizar depois de se levantar. Evite imaginar o dia inteiro. Não percorra mentalmente cada compromisso. Escolha apenas o começo. Pode ser abrir um documento e trabalhar durante 7 minutos, preparar um café da manhã adequado, separar uma conta para analisar, vestir a roupa de exercício, enviar uma mensagem que vem sendo adiada ou organizar o material de que precisará. Veja a cena em detalhes suficientes para que o cérebro não precise inventar tudo quando chegar a hora. Imagine seus pés tocando o chão. Perceba-se levantando. Veja sua mão pegando o objeto necessário ou abrindo o lugar onde a tarefa começa. Inclua um obstáculo provável. Talvez surja a vontade de verificar notificações. Talvez você pense que 7 minutos não farão diferença. Talvez apareça uma desculpa convincente. Ensaie sua resposta. Você reconhece o impulso, não discute com ele e continua a ação escolhida. Diga agora uma frase que possa ser cumprida. Não declare que tudo dará certo. Você não controla todos os acontecimentos.
Também não afirme que se sentirá motivado durante o dia inteiro. Emoções mudam. Use uma promessa menor e mais séria. Quando eu me levantar, começarei a ação que escolhi, mesmo sem vontade. Outra possibilidade seria: hoje não preciso resolver minha vida inteira. Preciso cumprir o próximo passo. Escolha a frase que parece honesta e repita-a uma vez, prestando atenção ao compromisso contido nela. Respire novamente. Durante a inspiração, perceba o espaço entre você e a primeira preocupação da manhã. Ao soltar o ar, deixe de lado a exigência de sentir certeza absoluta. Clareza suficiente é melhor do que confiança perfeita. Você não precisa saber como todas as dificuldades serão resolvidas. Basta decidir qual comportamento terá nos próximos minutos. Agora faça uma verificação breve. O celular continua sem ser tocado. Seu corpo está um pouco menos acelerado. Uma qualidade foi escolhida. Existe uma primeira ação definida. O ritual já produziu algo útil. Antes de receber ordens, notícias e expectativas externas, você tomou uma decisão própria. Essa decisão pode parecer pequena. Mesmo assim, ela muda a posição a partir da qual você entra no dia. Quem acorda e reage imediatamente vive as primeiras horas, tentando alcançar acontecimentos que já começaram. Quem cria alguns minutos de direção não controla o mundo, mas passa a responder a ele com maior intenção. Há uma diferença importante entre esperar sentir-se pronto e preparar-se para agir. A primeira condição depende do humor. A segunda pode ser construída. Nesta manhã, você não está tentando fabricar entusiasmo. Está criando condições para que uma ação útil aconteça, apesar da ausência dele. Permaneça mais um instante onde está. Recorde a qualidade escolhida e a tarefa que iniciará. Quando este capítulo terminar, não procure outra ideia antes de agir. Coloque os pés no chão, beba água, caso isso faça parte de sua rotina, e comece a menor versão possível da ação prevista. Se escolheu trabalhar, abra o arquivo. Caso tenha decidido caminhar, vista o calçado. Quando a prioridade for financeira, abra a conta ou anote o valor que precisa ser analisado. Se uma conversa for necessária, escreva a primeira frase que deseja dizer. A vida raramente muda no momento em que uma pessoa entende algo. A alteração começa quando o entendimento modifica um comportamento. Hoje, essa passagem ocorrerá logo após você se levantar. Talvez a tarefa não seja concluída. Isso não invalida o ritual. O objetivo inicial é vencer a distância entre intenção e movimento. Uma vez que o movimento começa, a tarefa deixa de existir apenas na imaginação e passa a ocupar espaço no mundo real. Preste atenção também ao que não foi exigido de você. Não foi preciso acreditar que o universo resolverá tudo. Nenhuma emoção intensa foi necessária. Você não precisou negar problemas, repetir dezenas de frases, nem visualizar uma vida perfeita. O trabalho desta manhã foi mais simples: reduzir o ruído, escolher uma direção e preparar uma resposta. Amanhã, a experiência poderá ser diferente. Talvez o corpo esteja mais cansado ou a mente desperte mais tranquila. O conteúdo do ritual se adapta, mas sua estrutura permanece. Primeiro você recupera a atenção, depois escolhe a maneira de agir. Por fim, inicia algo concreto. Essa repetição, feita ao longo de várias manhãs, começa a mudar a relação que você tem com o próprio dia. Aos poucos, o despertar deixa de ser apenas o momento em que os problemas retornam à consciência. Ele se transforma no ponto em que você define como pretende encontrá-los. Quando estiver pronto, levante-se. Não leve o celular para a mão como recompensa por ter escutado. Preserve por mais alguns minutos o espaço que acabou de criar. A primeira ação já foi escolhida. Agora permita que seu corpo a confirme. Capítulo 2. Escolha quem conduzirá sua manhã. Imagine uma pessoa que acorda às 6h30. Antes mesmo de perceber como se sente, a mão procura o aparelho ao lado da cama. Uma mensagem de trabalho chegou tarde da noite. Há uma cobrança bancária, uma notícia alarmante, 3 vídeos enviados por conhecidos e uma foto que provoca comparação. Em menos de 2 minutos, aquela pessoa já está respondendo a problemas, opiniões e expectativas que não escolheu. O corpo continua deitado, mas a mente começou a correr. Talvez isso aconteça com você sem que pareça uma decisão.
O movimento é tão repetido que ganhou aparência de necessidade. Por essa razão, a mudança não deve depender apenas da promessa de ter mais disciplina. A regra mais útil para amanhã é física. Deixe o celular fora do alcance da mão. Coloque-o em uma mesa distante, numa prateleira ou em outro lugar que exija que você se levante. Caso use o aparelho como despertador, aumente o volume e mantenha-o longe o suficiente para impedir o gesto automático. Se houver uma razão legítima para permanecer disponível durante a noite, configure exceções para contatos realmente importantes e silencie o restante. Essa preparação simples produz um intervalo entre o impulso e a ação. Dentro desse intervalo, uma escolha pode acontecer. O celular não é inimigo, ele reúne ferramentas importantes, aproxima pessoas e ajuda a resolver problemas. A dificuldade começa quando o aparelho decide o assunto, a urgência e o estado emocional da primeira parte do dia. Cada notificação apresenta uma prioridade pronta. Ao aceitá-la imediatamente, você permite que alguém ou alguma plataforma defina onde sua atenção será colocada antes que suas próprias necessidades sejam consideradas. Muitas pessoas acreditam que verificar mensagens as prepara para o dia. Na prática, elas frequentemente trocam preparação por exposição. Informação chega antes de contexto e o cérebro passa a tratar tudo como algo que exige resposta. Um comentário sem importância pode gerar irritação. A notícia de uma crise distante pode criar medo. Um pedido que poderia esperar 40 minutos assume o peso de emergência. A mente ainda não escolheu uma direção e, por isso, segue o estímulo mais intenso. Para interromper esse padrão, decida hoje à noite o horário ou a condição da primeira consulta ao aparelho. Talvez seja depois de se levantar, beber água e executar 7 minutos da prioridade. Em outra rotina, o uso pode começar após o banho ou o café da manhã. A regra precisa ser realista. Um intervalo de 15 minutos praticado todos os dias vale mais do que a promessa de ficar 2 horas desconectado e abandonar lá na segunda manhã. Também é importante saber o que fará no lugar do gesto antigo. Quando a mão não encontra o celular, a mente pode se sentir privada de algo. Prepare uma substituição. Deixe um copo de água próximo, coloque o fone pronto para esta escuta, mantenha um caderno ao lado da cama ou escolha uma frase breve para recordar. O comportamento antigo não desaparece apenas porque foi proibido. Ele perde força quando outra ação passa a ocupar o mesmo momento. Observe o que acontece durante 3 manhãs. Na primeira, talvez você sinta inquietação. Essa sensação não significa que precisa verificar nada. Revela apenas o quanto o hábito estava consolidado. No segundo dia, pensamentos podem surgir com mais força, porque antes eram abafados pelo fluxo de conteúdo. Use o ritual do capítulo anterior para lidar com eles. Na terceira manhã, repare se existe algum espaço novo entre acordar e reagir. O experimento não pretende provar superioridade moral, nem transformar você em alguém que rejeita tecnologia. Serve para mostrar que uma pequena mudança ambiental altera a quantidade de esforço necessária para tomar uma decisão. Força de vontade oscila conforme sono, estresse e cansaço. O ambiente continua oferecendo a mesma orientação, mesmo quando sua energia está baixa. Por isso, pessoas organizadas não dependem apenas da lembrança de fazer o certo, elas tornam certas ações mais fáceis e outras um pouco mais difíceis. Colocar o aparelho longe é um exemplo dessa lógica. Deixar a roupa de exercício pronta é outro. Abrir o documento de trabalho antes de dormir também reduz uma barreira. O ambiente silenciosamente sugere o próximo comportamento. Quando a manhã começa, essas sugestões competem com os impulsos habituais. Se nada foi preparado, o gesto mais treinado vence. Talvez você trabalhe em turnos, cuide de crianças ou precise verificar informações cedo. A regra continua aplicável, embora o intervalo seja menor. Antes de abrir qualquer aplicativo, faça uma respiração lenta. Escolha a qualidade do dia e defina o que procura no aparelho. Diga mentalmente: vou verificar apenas se existe uma urgência familiar. Ou, vou consultar o horário do transporte e fechar a tela.
Entrar com uma finalidade reduz a chance de ser capturado por conteúdos que não tinham relação com sua necessidade. Uma consulta de 30 segundos pode se transformar em 20 minutos quando não existe um critério de saída. Defina esse critério antes de desbloquear a tela. Outro cuidado envolve o retorno à cama. Quando o despertador está distante, algumas pessoas se levantam, desligam o alarme, pegam o celular e deitam novamente. Nesse caso, deixe uma segunda instrução visível perto do aparelho. Água primeiro. Ou abra a janela. A frase não possui poder especial. Ela apenas interrompe o caminho antigo e oferece uma alternativa concreta. Pode parecer excessivo preparar tantos detalhes para uma ação pequena, mas hábitos automáticos vivem justamente nesses detalhes. Mudanças abstratas fracassam porque disputam com comportamentos específicos. Vou controlar mais minha atenção. É uma boa intenção. O celular ficará na mesa. E eu só o abrirei depois de 7 minutos de trabalho. É uma decisão que pode ser executada. Durante o dia, você continuará exposto a mensagens, cobranças e notícias. A meta não é criar uma bolha onde nada perturba. O objetivo consiste em escolher a posição mental a partir da qual terá contato com essas informações. Uma pessoa que já respirou, reconheceu sua prioridade e iniciou uma ação, recebe a primeira mensagem de maneira diferente de alguém que acordou dentro dela. O conteúdo pode ser o mesmo, mas a resposta não precisa ser igual. Há ainda um benefício discreto. Ao não começar amanhã consumindo, você produz algo antes. Talvez sejam algumas linhas escritas, um alimento preparado, uma decisão registrada ou um pequeno cuidado com a saúde. Essa produção inicial muda a percepção que tem de si. Você deixa de ser apenas receptor dos acontecimentos e se torna participante ativo do dia. Não é necessário sentir orgulho ou transformar o momento em grande conquista. Basta notar que a primeira evidência da manhã veio de um comportamento escolhido, não de uma notificação recebida. Hoje à noite, faça o teste. Escolha onde o aparelho ficará, defina quando será consultado e prepare a ação que ocupará seu lugar. Amanhã, quando o impulso aparecer, não o trate como ordem. Reconheça-o como um hábito pedindo repetição. Cada vez que você cria alguns minutos antes de obedecê-lo, fortalece outra possibilidade. O silêncio que surge pode parecer desconfortável no início. Logo ele revelará algo importante. Sem a voz constante do mundo externo, você consegue perceber quais recursos já possui e como pretende usá-los. Capítulo 3. A gratidão que muda seu ponto de partida. Gratidão não exige que você considere boa uma situação difícil. Uma dívida continua sendo uma dívida. A doença não deixa de pedir cuidado, e uma relação desgastada não melhora porque alguém decidiu olhar apenas o lado positivo. Usada de maneira responsável, a gratidão cumpre outra função. Impede que a dificuldade ocupe todo o campo de visão. Faça agora uma escolha concreta. Identifique algo que realmente está disponível nesta manhã. Pode ser uma hora livre, uma competência profissional, um alimento, a disposição de aprender, uma pessoa confiável, acesso à informação ou a capacidade de realizar uma tarefa simples. Complete mentalmente a frase: hoje eu reconheço que tenho. Depois acrescente: e vou usar isso para. Esse segundo trecho é o que transforma reconhecimento em movimento. Se você agradece pelo tempo, decida como parte dele será protegida. Caso reconheça uma habilidade, pense onde poderá aplicá-la. Ao lembrar de alguém que oferece apoio, considere se precisa conversar com essa pessoa ou também oferecer presença. Quando o recurso for pequeno, não o desvalorize. Poucos minutos podem iniciar uma tarefa. Uma ligação pode esclarecer uma dúvida. Uma refeição simples pode sustentar o corpo antes de um dia exigente. Gratidão prática não mede o tamanho do recurso. Pergunta qual uso responsável pode ser feito dele. Existe uma diferença entre dizer "sou grato por tudo" e perceber algo específico. A primeira frase pode sair automaticamente. A segunda exige atenção. Quando você nomeia um recurso real, a mente encontra uma base a partir da qual agir. Isso reduz a sensação de impotência absoluta, embora não resolva o problema sozinho. Uma pessoa preocupada com dinheiro talvez reconheça que possui extratos, acesso às contas
e 1 hora disponível. O agradecimento não paga a dívida. Contudo, esses recursos permitem revisar valores, interromper um gasto ou procurar orientação. Quem acorda diante de um conflito pode reconhecer que ainda tem a capacidade de escolher o momento da conversa. Essa margem evita uma resposta impulsiva. Em manhãs difíceis, talvez o único recurso percebido seja a possibilidade de não piorar a situação nas próximas horas. Isso já pode orientar uma atitude. A prática perde utilidade quando vira a obrigação de sentir alegria. Você não precisa experimentar calor no peito, entusiasmo ou paz imediata. Reconhecer com honestidade é suficiente. Emoções podem aparecer depois, ou talvez não apareçam. O valor do exercício está na mudança de foco, de não tenho nada para isto existe e posso decidir como usar. Evite também agradecer por resultados futuros como se já estivessem garantidos. É possível sentir esperança, desejar prosperidade e imaginar possibilidades sem declarar como fato algo que ainda não aconteceu. A realidade não precisa ser negada para que você mantenha uma direção positiva. Uma formulação mais sólida seria: ainda não alcancei a estabilidade que desejo, mas tenho hoje a oportunidade de tomar uma decisão melhor. Outra opção: não sei como esta situação terminará. Reconheço, porém, que posso pedir ajuda e dar o próximo passo. Frases assim preservam esperança e responsabilidade ao mesmo tempo. No começo, repita o exercício com apenas um recurso. Listas longas podem se transformar em tarefa mecânica e atrasar a ação. A profundidade vem da relação entre o que foi reconhecido e o que você fará. Se a saúde é valorizada, qual cuidado cabe hoje? Quando a família representa apoio, que comportamento demonstrará isso? Caso o trabalho seja a base atual, qual entrega merece atenção? A gratidão deixa de ser decoração emocional e passa a funcionar como ponto de partida. Ao longo do dia, dificuldades tentarão convencer você de que nada está funcionando. Nesse momento, recordar um recurso não serve para minimizar a pressão. Ele ajuda a procurar uma resposta dentro das possibilidades existentes. O hábito de reconhecer recursos treina a mente para localizar capacidade, apoio e margem de decisão. Com o tempo, essa percepção pode aumentar a velocidade com que você sai da paralisia. Nem sempre haverá uma solução completa, mas quase sempre existe uma ação que protege, esclarece ou prepara o próximo movimento. Amanhã, antes de pensar em tudo que falta, encontre uma coisa presente, diga o que é e determine seu uso. Depois, siga adiante. A gratidão terá cumprido seu papel quando produzir uma escolha mais consciente, e não quando gerar uma sensação bonita. Com uma base real reconhecida, você poderá olhar para o que precisa fazer sem depender de fantasias sobre um futuro perfeito. Capítulo 4. Veja a próxima ação com clareza. Escolha uma situação específica que acontecerá hoje. Pode ser uma tarefa que você costuma adiar, uma conversa necessária, um momento de exercício, a análise de um gasto ou o início de um projeto. Não escolha ter sucesso, ser feliz ou mudar de vida. Essas ideias são amplas demais para um ensaio mental. Selecione uma cena curta que tenha começo reconhecível. Talvez seja sentar diante do computador às 8 horas. Outra possibilidade consiste em abrir a fatura depois do café. Você pode visualizar o momento de entrar numa reunião ou de calçar o tênis. Agora, veja o primeiro movimento. Onde você estará? Qual objeto terá nas mãos? Que som provavelmente existirá ao redor? Não é preciso construir uma imagem perfeita. Bastam detalhes capazes de reduzir a incerteza do início. Em seguida, inclua um obstáculo plausível. Essa parte costuma ser esquecida. Muitas visualizações mostram apenas a pessoa executando tudo com facilidade, mantendo confiança constante e chegando a um resultado ideal. O problema surge quando o dia real apresenta cansaço, interrupções e dúvidas. Como esses elementos não estavam no ensaio, parecem sinais de que algo deu errado. Uma visualização útil prepara você justamente para esse ponto. Imagine que o celular vibra quando você abre o documento. Veja a vontade de conferir. Em vez de transformar-se em alguém sem impulsos,
Perceba-se colocando o aparelho virado para baixo e trabalhando por mais 5 minutos. Caso a cena envolva uma conversa, inclua a possibilidade de a outra pessoa reagir de forma defensiva. Ensaie sua respiração e a frase com que retornará ao assunto. Quando a tarefa for financeira, visualize o desconforto de observar um valor maior do que esperava. Então imagine-se registrando os números antes de tomar qualquer decisão. Você não está tentando prever o futuro, está preparando uma resposta para situações prováveis. Esse tipo de ensaio é usado informalmente sempre que alguém repassa uma apresentação, imagina o caminho até um lugar desconhecido ou planeja o que dirá numa entrevista. A diferença está em fazê-lo de maneira intencional, breve e conectada à ação da manhã. A visualização não substitui a habilidade. Quem imagina uma boa apresentação ainda precisa conhecer o assunto. Quem vê a si mesmo administrando dinheiro deverá aprender a organizar receitas e despesas. Uma pessoa que deseja melhorar a saúde não obtém condicionamento apenas pensando em exercício. O ensaio serve para facilitar o comportamento que permite desenvolver essas capacidades. Ele reduz o número de decisões exigidas no momento da execução e oferece uma resposta prévia ao obstáculo. Existem 4 elementos que tornam a prática concreta. Primeiro, uma cena curta. Segundo, um início visível. Depois, uma dificuldade provável. Por último, uma resposta escolhida. Você não precisa nomear esses elementos enquanto escuta, mas deve senti-los na sequência. Veja a cena. Comece. Encontre o obstáculo. Responda. Encerre a imagem logo após a primeira evidência de continuidade. Se estiver visualizando o trabalho, termine quando perceber alguns minutos de concentração. Para uma conversa, encerre depois de dizer com clareza o ponto principal. No caso de uma caminhada, pare a cena quando já estiver na rua. Isso evita que a mente passe tempo demais consumindo a recompensa imaginada e pouco tempo preparando o esforço. Considere alguém que deseja criar uma fonte adicional de renda. A fantasia poderia mostrar clientes chegando, dinheiro entrando e liberdade financeira. Nada disso explica o que a pessoa fará hoje. Um ensaio melhor mostraria 15 minutos pesquisando uma necessidade, escrevendo uma proposta ou entrando em contato com alguém. O obstáculo talvez seja a ideia de que ainda não está preparado. A resposta visualizada seria continuar a tarefa até produzir um rascunho imperfeito. O resultado final continua importante, mas não ocupa o lugar da próxima competência. Outro exemplo envolve uma pessoa que acorda determinada a não discutir em casa. Visualizar apenas um ambiente harmonioso oferece pouca preparação. Ela pode imaginar o momento em que houve uma crítica, sente o corpo reagir e decide pedir alguns minutos antes de responder. Essa cena não garante que o conflito será resolvido. Aumenta, porém, a chance de uma reação diferente. A mudança de vida prometida pelo título não acontece porque todas as manhãs serão calmas. Ela surge quando, em momentos conhecidos, você começa a apresentar respostas novas. O ensaio mental ajuda a tornar essas respostas mais acessíveis. Use a visualização por cerca de 1 minuto. Caso perceba que entrou numa narrativa longa, retorne ao primeiro movimento. O objetivo não consiste em escapar para um futuro agradável. Seu trabalho é voltar ao presente com mais clareza sobre o que fazer. Depois da cena, diga uma frase simples. Quando esse momento chegar, começarei assim. Essa declaração cria uma ligação entre imagem e execução. Em seguida, prepare o ambiente sempre que possível. Deixe o documento aberto, o material separado, a roupa pronta ou os números reunidos. Visualização sem preparação pode acabar exigindo esforço desnecessário. A mente ensaia, enquanto o ambiente continua favorecendo o comportamento antigo. Una as duas coisas. Veja o próximo passo e reduza a barreira física que o impede. Haverá dias em que a situação seguirá um caminho diferente do imaginado. Não trate isso como fracasso do exercício. A função não era controlar as pessoas, o trânsito, o mercado ou o próprio humor. Você preparou uma maneira de começar e um princípio para responder. Quando o obstáculo real for outro, use a qualidade escolhida pela manhã para ajustar a conduta. Flexibilidade
faz parte da execução. Um plano rígido quebra ao primeiro imprevisto. Uma direção clara permite adaptar. Tome cuidado com imagens que aumentam a ansiedade. Algumas pessoas começam a visualizar e imediatamente constroem todos os cenários negativos possíveis. Nesse caso, limite o exercício ao obstáculo mais provável e à primeira resposta segura. Não ensaie 10 catástrofes. Caso preocupações intrusivas sejam frequentes e intensas, trate a prática apenas como organização de uma ação simples e procure apoio profissional quando necessário. Este audiolivro não substitui cuidado médico ou psicológico. Também não deve transformar cada manhã numa prova de controle mental. Há dias em que você apenas verá a si mesmo colocando os pés no chão e preparando o café. Isso pode ser suficiente. A utilidade está na adequação à realidade, não na grandiosidade da cena. Antes de encerrar este capítulo, escolha novamente a situação de hoje. Veja onde começará. Inclua a dificuldade que normalmente interrompe você. Observe sua resposta. Termine a cena no momento em que a ação já está em andamento. Agora há uma imagem que pode ser confirmada pelo corpo. Quando chegar a hora, não espere que tudo pareça idêntico ao ensaio. Procure apenas o primeiro movimento reconhecível e execute-o. Uma visão prática ganha força quando é acompanhada por palavras que você consegue respeitar. Caso sua linguagem interna prometa demais ou ataque sua capacidade, a imagem perde credibilidade. O próximo ajuste acontecerá na forma como você fala consigo. Capítulo 5. Fale consigo de um jeito convincente. Repita mentalmente uma frase que você já tentou usar para se motivar. Talvez tenha sido: eu consigo tudo, sou completamente próspero, nada pode me impedir, ou hoje será perfeito. Observe sua reação. Uma parte de você acredita nisso ou imediatamente apresenta provas do contrário. Quando a frase provoca uma discussão interna, repeti-la mais alto raramente resolve. O problema não é falta de positividade. Existe uma distância grande demais entre a declaração e a realidade percebida. Para criar uma afirmação convincente, comece por uma evidência verdadeira. Lembre-se de algo que já realizou, mesmo que pequeno. Você talvez tenha atravessado uma fase difícil, aprendido uma habilidade, cumprido uma responsabilidade, pedido ajuda, retornado depois de falhar ou tomado uma decisão financeira melhor em algum momento. A evidência não precisa provar que você dominará o dia inteiro. Ela apenas mostra que determinado comportamento faz parte das suas possibilidades. Diga: eu já consegui agir mesmo com receio. Ou, consigo aprender quando divido uma tarefa em partes. Em seguida, declare uma escolha atual. Hoje escolho tratar esta situação com calma. Por fim, acrescente uma ação. Começarei revisando os números durante 10 minutos. A frase completa poderia ser: já enfrentei decisões desconfortáveis antes. Hoje escolho agir com clareza e começarei revisando os números por 10 minutos. Essa construção não exige que você se considere invencível. Ela combina memória, direção e comportamento. Outro exemplo. Alguém que deseja melhorar a saúde pode abandonar: meu corpo é perfeito, e dizer: já cuidei de mim em dias difíceis. Hoje escolho respeitar meu corpo e começarei com uma caminhada curta. Uma pessoa que precisa falar em público talvez use: conheço o assunto que vou apresentar. Posso sentir nervosismo e ainda falar com clareza. Abrirei pela ideia principal. A afirmação serve como instrução, não como encantamento. Palavras influenciam porque organizam atenção e comportamento, mas não obrigam o mundo a obedecer. Essa distinção protege você de dois extremos. Num lado, está a crença de que basta declarar algo para receber. No outro, aparece o cinismo de considerar inútil qualquer linguagem interna. Entre ambos, existe uma função prática. A maneira como você interpreta sua capacidade afeta o esforço que está disposto a fazer, o tempo que permanece numa tarefa e a resposta que apresenta diante de erros. Frases responsáveis ajudam a sustentar essas escolhas. Evite falar consigo como um comandante que ameaça punição. Você precisa parar de ser preguiçoso. Talvez produza movimento por alguns minutos, mas reforça uma identidade de fracasso. Troque julgamento por observação específica.
Tenho adiado esta tarefa há 3 dias. Agora vou abri-la e trabalhar até o alarme tocar. A segunda frase não é gentil de maneira artificial. Ela é precisa. Nomeia o comportamento sem transformar um atraso numa definição completa da pessoa. O mesmo cuidado vale para dinheiro. Dizer, sou péssimo com finanças, reúne anos de experiências diferentes numa sentença que parece permanente. Uma formulação útil seria, tenho evitado acompanhar meus gastos e hoje vou registrar os últimos 7 dias. A identidade deixa de ser condenação e vira problema executável. Prosperidade começa também nessa mudança de linguagem. Quem se considera incapaz tende a evitar dados que poderiam ajudá-lo. Ao descrever com precisão o comportamento, abre-se espaço para aprender. Não crie muitas afirmações. 2 ou 3 frases relevantes funcionam melhor do que uma sequência longa pronunciada sem atenção. Escolha uma para a qualidade do dia e outra para a primeira ação. A terceira, quando necessária, pode tratar do obstáculo mais provável. Por exemplo, hoje escolho precisão. Vou começar pela tarefa que reduz minha maior incerteza. Quando sentir vontade de fugir, permanecerei por mais 2 minutos. Essas declarações cobrem direção, movimento e resistência. Use palavras naturais. Caso você jamais diga, sou um canal infinito de abundância, a frase provavelmente soará emprestada. Prefira o vocabulário que utilizaria numa conversa séria consigo mesmo. Posso aprender a administrar melhor o que recebo. Vou tratar esta conversa sem agressividade. Não preciso gostar da tarefa para iniciá-la. Hoje, cuidarei do que está ao meu alcance. A simplicidade aumenta a chance de você recordar a frase quando ela for necessária. Também convém revisar afirmações que perderam significado. Repetição não deve virar ruído. Se uma declaração foi cumprida e já não representa desafio, mude-a. Quando ela parece impossível, reduza o compromisso. Em vez de, vou concluir o projeto, experimente, vou produzir uma página que possa ser revisada. Caso a frase seja, não ficarei ansioso, troque por quando a ansiedade aparecer, diminuirei o ritmo e voltarei à próxima ação. Emoções nem sempre obedecem a ordens. Comportamentos podem ser orientados mesmo na presença delas. Há momentos em que nenhuma frase parece convincente. Comece então por algo mínimo. Estou acordado e posso escolher o próximo movimento. Essa declaração se apoia num fato presente. A partir dela, acrescente apenas uma ação. Não force uma identidade grandiosa quando o estado emocional está frágil. O respeito próprio também aparece na capacidade de fazer promessas compatíveis com os recursos disponíveis. Uma promessa pequena cumprida vale mais para a confiança do que uma declaração extraordinária abandonada. Confiança não é apenas sensação. Ela cresce quando você se observa fazendo o que disse que faria. Por isso, depois de formular a afirmação, procure a oportunidade de confirmar. LA. Se declarou calma, use-a na primeira irritação. Ao escolher disciplina, cumpra o intervalo de trabalho. Quando a frase envolve coragem, inicie o contato necessário. A afirmação se transforma em evidência, e essa evidência poderá sustentar a linguagem da manhã seguinte. Forma-se um ciclo mais confiável. Você recorda o que já fez, escolhe um comportamento, executa-o e amplia as provas de que consegue agir naquela direção. Compare isso com um ciclo baseado em exagero. A pessoa declara riqueza, observa uma realidade diferente, sente que falhou e conclui que não acredita o suficiente. O problema real talvez seja a ausência de planejamento, qualificação ou ação. Uma afirmação responsável aponta para esses elementos. Estou desenvolvendo condições para aumentar minha renda e hoje vou estudar esta oportunidade por 30 minutos. A frase não garante resultado. Ela estabelece uma conduta alinhada à meta. Fé e esperança podem acompanhar esse processo. Quem possui uma prática espiritual talvez formule: confio que não preciso controlar tudo e assumo a responsabilidade pelo próximo passo. Essa linguagem reconhece apoio e limites sem transferir decisões. Outras pessoas poderão retirar qualquer referência religiosa e manter a mesma estrutura. O método não depende de uma crença específica, depende de honestidade suficiente para que as palavras orientem o comportamento.
Agora construa sua frase da manhã. Comece pela evidência, algo que mostra sua capacidade. Acrescente a escolha, a qualidade que deseja praticar. Finalize com a ação. O que fará depois de se levantar? Fale devagar, uma única vez. Perceba se alguma parte soa falsa. Ajuste até que a declaração provoque seriedade, não euforia. Quando terminar, pergunte apenas se sabe como confirmá-la. Caso a resposta seja positiva, a afirmação já cumpriu seu objetivo. As palavras prepararam uma decisão. Resta escolher qual decisão merece prioridade, porque uma manhã cheia de boas intenções ainda pode ser desperdiçada quando tudo parece igualmente importante. Capítulo 6. Decida o que realmente importa hoje. Pense nas tarefas que já estão disputando sua atenção. Algumas são importantes. Outras fazem barulho porque alguém as enviou, porque possuem prazo próximo ou porque são mais fáceis de concluir. Há também obrigações pequenas que oferecem a sensação de produtividade enquanto evitam o trabalho capaz de alterar sua situação. Para escolher uma prioridade, use esta pergunta: qual ação, concluída hoje, diminuirá um problema real ou aumentará uma possibilidade concreta? Não procure a tarefa mais impressionante. Busque aquela que muda a posição em que você estará ao final do dia. Talvez seja enviar uma proposta, marcar uma consulta, revisar uma despesa, preparar uma conversa, concluir uma entrega ou estudar uma habilidade diretamente relacionada ao trabalho. A resposta precisa nomear uma ação, não uma intenção. Cuidar das finanças é amplo. Registrar todas as despesas fixas pode ser feito. Melhorar a relação não indica começo. Pedir uma conversa sem celulares durante 20 minutos oferece uma forma observável. Trabalhar no projeto pode esconder indefinição. Escrever a primeira seção do relatório reduz a ambiguidade. A prioridade diária não substitui todas as responsabilidades. Você continuará fazendo refeições, respondendo a certas mensagens e lidando com imprevistos. Seu papel consiste em impedir que o dia termine ocupado, porém intacto. Uma ação de avanço deixa uma consequência. Depois dela, existe informação nova, trabalho produzido, risco reduzido ou oportunidade criada. Para distinguir avanço de ruído, imagine que a tarefa desapareceu da lista. O que realmente mudou? Caso a resposta seja "agora não aparece uma notificação", talvez tenha sido apenas manutenção. Quando a conclusão libera uma decisão, aproxima uma receita, protege a saúde ou melhora uma relação, há maior possibilidade de avanço. Manutenção também é necessária. A casa precisa ser cuidada, contas devem ser pagas e mensagens importantes exigem resposta. O problema surge quando todo o tempo disponível é consumido pela manutenção, enquanto questões decisivas permanecem adiadas. Escolher uma prioridade significa reservar um pequeno território para algo que não pode continuar igual. Em seguida, conecte a ação a uma razão pessoal. Não é necessário descobrir uma missão de vida, pergunte apenas por que essa tarefa merece esforço hoje. Talvez revisar o orçamento ajude a reduzir a ansiedade que afeta sua família. Estudar uma habilidade pode aumentar a autonomia profissional. Fazer exercício protege energia para responsabilidades futuras. Iniciar uma conversa evita que ressentimento continue crescendo. Uma razão concreta sustenta melhor a ação do que a busca por motivação abstrata. Agora reconheça o custo de adiar. Não transforme isso numa ameaça dramática. Observe a consequência provável. Se a tarefa for empurrada por mais uma semana, o que aumenta? Juros, confusão, desgaste, vergonha, perda de oportunidade ou trabalho acumulado. Muitas atividades permanecem evitadas porque o desconforto imediato parece maior do que o custo futuro. Tornar esse custo visível muda a comparação. A pessoa percebe que não está escolhendo entre desconforto e conforto, está decidindo entre o desconforto curto de agir e o desconforto crescente de continuar adiando. Depois disso, reduza a prioridade ao primeiro passo. Uma ação grande demais provoca nova negociação ao levantar. Se precisa procurar trabalho, o começo pode ser atualizar uma parte do currículo ou selecionar 3 vagas adequadas. Quando o objetivo envolve uma dívida, talvez seja reunir contratos e valores.
Para iniciar um projeto, defina a primeira entrega, não o produto completo. O primeiro passo deve caber no tempo que você possui nesta manhã. Mesmo que o trabalho continue depois, a entrada precisa ser acessível. Considere uma mãe que acorda com várias demandas. Há crianças para preparar, tarefas domésticas e responsabilidades profissionais. Dizer que ela deve reservar uma hora silenciosa talvez seja inútil. A prioridade pode receber 10 minutos antes da casa acordar, ou 15 depois que todos saírem. O essencial é saber qual tarefa ocupará esse intervalo. Uma arquitetura realista respeita limitações sem entregar toda a direção a elas. Em outro caso, um trabalhador começa cedo e precisa sair rapidamente. Ele pode usar a escuta no transporte, definir uma ação e executá-la durante o primeiro intervalo. Amanhã não precisa seguir um modelo estético. Seu valor depende de criar uma decisão antes que todas as escolhas sejam tomadas pelas circunstâncias. Tome cuidado com prioridades que pertencem aos outros. Uma pessoa pode passar meses perseguindo metas que parecem respeitáveis, mas não correspondem ao que deseja proteger ou construir. Pergunte o que a conclusão da tarefa serve. Caso a resposta seja apenas para parecer bem ou porque todos esperam, talvez exista uma conversa mais profunda a ser feita. Nem toda obrigação pode ser abandonada. Ainda assim, compreender sua origem ajuda a escolher quanto espaço ela receberá. Prosperidade não consiste em acumular atividades. Ela inclui a capacidade de direcionar recursos para aquilo que sustenta sua vida. Tempo, energia, atenção e dinheiro são limitados. Cada prioridade revela o modo como esses recursos serão distribuídos. Ao selecionar uma ação pela manhã, você pratica uma forma básica de administração. Essa habilidade se amplia. Quem aprende a decidir o que vem primeiro numa hora, tende a tomar decisões melhores em uma semana. Com repetição, começa a identificar investimentos, relações e projetos que merecem continuidade. A clareza diária pode parecer distante de grandes resultados, mas é dentro dessas escolhas menores que os recursos deixam de ser dispersos. Existe uma dificuldade frequente. Duas tarefas realmente importantes competem. Nesse caso, avalie qual delas reduz maior incerteza. Talvez você não saiba se deve preparar uma proposta ou continuar um curso. Uma conversa com um potencial cliente pode fornecer informação que orientará o estudo. Em outra situação, organizar dados financeiros deve vir antes de decidir sobre uma compra. Escolher a tarefa que produz informação útil evita gastar esforço baseado em suposição. Outra regra consiste em proteger o que é irreversível. Uma oportunidade com prazo real pode vir antes de uma tarefa recuperável. Uma necessidade de saúde talvez não deva esperar pela conclusão de um projeto. Relações também possuem momentos em que o silêncio causa dano difícil de reparar. Prioridade não é sinônimo de trabalho remunerado. Ela representa o ponto onde sua ação tem maior responsabilidade naquele dia. Depois de escolher, registre em uma frase: hoje, antes de me perder nas demandas, vou. Complete com verbo e resultado visível. Vou listar todos os pagamentos atrasados. Vou terminar o resumo da proposta. Vou marcar a consulta. Vou caminhar durante 15 minutos. Evite adicionar várias tarefas à mesma frase. Quando tudo entra na prioridade, nada orienta. As demais ações poderão ser organizadas depois. A função da manhã é garantir que uma delas não seja esquecida. A decisão também pede renúncia temporária. Enquanto trabalha na prioridade, mensagens menos urgentes esperarão. Alguma tarefa agradável será adiada. Talvez outra pessoa não receba resposta imediata. Isso não significa irresponsabilidade. Significa reconhecer que a atenção dividida raramente oferece profundidade suficiente para produzir avanço. Estabeleça um intervalo claro e retorne às outras demandas depois. Caso precise comunicar indisponibilidade, faça isso. Limites pequenos protegem ações importantes. Agora, diga sua prioridade em voz baixa ou mentalmente. Identifique a razão. Reconheça o custo do adiamento. Defina o primeiro passo. Se ainda parecer grande, reduza mais. Ao terminar,
Você deve saber qual movimento fará, onde começará e quando poderá considerar o primeiro intervalo concluído. A decisão está pronta. O próximo risco é permanecer na cama, reorganizando mentalmente o plano até que a intenção perca força. O corpo precisa entrar naquilo que a mente escolheu. Capítulo 7. Levante-se, antes que a intenção desapareça. Coloque os pés no chão assim que este capítulo terminar. Essa é a instrução principal. Não espere sentir uma energia especial. A intenção criada durante a escuta possui uma janela curta antes de ser cercada por alternativas. Permanecer deitado aumenta as chances de você revisar a decisão, procurar uma tarefa mais fácil ou abrir o celular apenas por 1 minuto. O primeiro movimento deve ser físico e simples. Sente-se, apoie os pés e levante. Em seguida, execute um marcador de transição. Pode ser beber água, abrir a cortina, lavar o rosto ou arrumar a cama. Escolha apenas um gesto que sinalize ao corpo que o período de descanso terminou. Depois vá diretamente ao lugar onde a ação prioritária começa. Evite circular pela casa procurando disposição. Cada escolha adicional oferece uma oportunidade de fuga. Caso tenha decidido escrever, sente-se diante do documento já aberto. Se a tarefa envolve exercício, vista a roupa preparada. Para organizar finanças, coloque os papéis e a tela necessária à frente. Quando precisar fazer uma ligação mais tarde, use o primeiro intervalo para anotar os pontos principais e definir o horário. A ação inicial deve durar 7 minutos. Esse período é curto o suficiente para reduzir resistência e longo o bastante para produzir alguma evidência. Marque o tempo quando necessário, mas não transforme o cronômetro em nova distração. Durante os 7 minutos, sua obrigação não é concluir tudo. Ela consiste em permanecer dentro da tarefa escolhida. Se o trabalho fluir, continue depois do alarme. Caso precise parar, deixe uma indicação clara do próximo movimento para facilitar o retorno. A regra funciona porque separa início de conclusão. Muitas pessoas evitam tarefas ao imaginar todo o esforço exigido. O cérebro recebe organizar minhas finanças como um problema enorme. 7 minutos para reunir despesas tem limites visíveis. Escrever um livro pode paralisar. Criar um parágrafo oferece entrada. Uma vez que o comportamento começa, a percepção muda. A tarefa deixa de ser uma ameaça abstrata e revela seu tamanho real. Você descobre o que sabe, o que falta e qual parte pode ser feita. Isso nem sempre gera prazer, mas produz informação. Considere alguém que deseja buscar uma nova oportunidade profissional. Pela manhã, ele escolhe atualizar o currículo. Ao levantar, abre o arquivo e percebe que precisa localizar datas antigas. O plano não ocorre exatamente como imaginado. Em vez de concluir que não estava preparado, passa os 7 minutos reunindo as informações. O progresso foi diferente do previsto, porém necessário. No dia seguinte, o documento poderá ser revisado. A primeira ação não precisa entregar o resultado final. Ela deve diminuir a distância. Outro caso envolve uma pessoa preocupada com dívidas. Ela abre a conta e sente vergonha ao observar os valores. A tendência seria fechar a tela e procurar alguma distração. Durante o ritual, porém, foi escolhida a qualidade de precisão. Nos 7 minutos seguintes, anota apenas credor, saldo e vencimento. Nenhuma solução completa aparece, mas a situação deixa de ser uma massa indefinida. Dados podem ser organizados. Depois, será possível buscar orientação, renegociar ou construir um plano. O movimento não resolve tudo, mas transforma a ansiedade em informação utilizável. O mesmo princípio se aplica à saúde. Alguém que passou meses sem se exercitar talvez prometa 1 hora de treino e desista diante do cansaço. Caminhar por 7 minutos cria um começo compatível com a condição atual. Amanhã, o intervalo pode se repetir. Mais tarde, será ampliado. O objetivo não é glorificar ações pequenas como se fossem suficientes para qualquer resultado. Mudanças relevantes exigem volume e continuidade. Contudo, um plano grande que nunca começa produz menos do que uma entrada modesta, capaz de crescer. Use o mínimo para atravessar a resistência.
não como desculpa para permanecer sempre no mínimo. Há manhãs em que você terá tempo para trabalhar durante 1 hora. Mesmo assim, comece pelos 7 minutos. Eles funcionam como compromisso inicial. Depois, escolha conscientemente continuar. Essa decisão renovada é melhor do que entrar numa tarefa sem limite e sentir que perdeu o controle do restante do dia. Quando o tempo estiver apertado, o intervalo curto preserva a identidade de alguém que mantém contato com a prioridade. Você não abandona completamente o projeto por causa de uma manhã difícil, apenas adapta a dose. Prepare a transição na noite anterior. Se deseja ler, deixe o livro no local onde se sentará. Ao trabalhar num projeto, encerre o dia anterior, registrando a próxima ação. Para caminhar, coloque roupa e calçado juntos. Se pretende analisar dinheiro, reúna senhas e documentos com segurança. Essas medidas parecem triviais, mas diminuem o número de pontos onde o hábito pode quebrar. Toda barreira exige uma nova decisão. Quando há cansaço, decisões extras favorecem a opção conhecida. O ambiente preparado conduz você até o começo antes que seja necessário negociar. Também convém decidir como lidará com interrupções. Crianças podem acordar, alguém pode ligar ou uma urgência verdadeira surgir. Quando isso ocorrer, não transforme a interrupção em abandono total. Proteja o que precisa ser protegido e determine uma nova janela. Diga: este intervalo não foi possível. Retomarei às 10 horas. Coloque o compromisso num local visível. Uma rotina flexível não insiste numa forma única, mas preserva a função. A tarefa precisa encontrar algum espaço, mesmo que não seja o primeiro. Existe diferença entre adaptação e desculpa. A adaptação nomeia o impedimento e cria outra condição. A desculpa permanece vaga e envia a ação para um futuro indefinido. Não consegui porque meu filho precisou de mim. Farei 15 minutos durante o almoço. É adaptação. Hoje foi complicado. Depois eu vejo, deixa o compromisso sem endereço. Seja específico ao reorganizar. Você pode descobrir que a prioridade escolhida estava errada. Durante os primeiros minutos, talvez surja informação mostrando que outra ação é mais necessária. Não persista apenas para provar disciplina. A função da clareza é melhorar decisões, não endurecer-las. Ajuste quando houver motivo concreto. Evite mudar porque o novo caminho parece mais confortável. Pergunte: esta alteração protege algo mais importante ou apenas me afasta do desconforto? A resposta costuma revelar a diferença. Depois dos 7 minutos, registre uma evidência. Pode ser uma linha escrita, um número encontrado, um arquivo salvo, a distância percorrida ou o contato iniciado. Esse registro não precisa virar um sistema complexo. Ele ajuda a memória a perceber que amanhã produziu algo. Sem evidências, dias se misturam e a pessoa conclui que nunca avança. Pequenos resultados registrados mostram continuidade e permitem avaliar quando é necessário aumentar esforço. A identidade também muda através dessas provas. Em vez de repetir, sou disciplinado sem referência, você poderá recordar manhãs em que começou mesmo cansado. A confiança passa a ter base. Quando falhar, existirá um histórico ao qual retornar e um dia perdido não definirá todo o processo. Não espere perfeição na execução. Você poderá abrir o documento e passar parte do tempo organizando. Talvez a caminhada seja lenta, a conversa preparada pode ser adiada pela outra pessoa. O critério inicial é se você entrou na ação de maneira honesta. Depois, a qualidade do trabalho deverá melhorar. Começo e desenvolvimento são problemas diferentes. Resolva primeiro a entrada. Em seguida, busque competência, planejamento e apoio. Quando este capítulo terminar, levante-se, faça seu marcador de transição e comece a tarefa durante 7 minutos. Não continue ouvindo apenas para acumular motivação. O conteúdo deve deixar os fones e entrar no seu comportamento. Volte ao audiolivro depois da primeira evidência. A intenção desta manhã precisa de um corpo em movimento antes de receber mais explicações. Capítulo 8. Quando você acordar com medo ou desânimo. Algumas manhãs não oferecerão a calma necessária para seguir o ritual completo. Você pode acordar com o coração acelerado depois de uma noite ruim
diante de uma perda, preocupado com dinheiro ou sem enxergar sentido no que precisa fazer. Nesses dias, não tente fabricar gratidão intensa, nem repetir frases que aumentam a distância entre sua experiência e suas palavras. Use uma versão de emergência. Primeiro, respire de maneira confortável e alongue um pouco a saída do ar. Em seguida, nomeie o estado sem transformar. Lo em identidade. Estou sentindo medo. Meu corpo está exausto. A preocupação está forte nesta manhã. Evite. Sou fraco. Sou incapaz. Ou minha vida acabou. O estado merece ser reconhecido, mas não precisa definir tudo o que você é. Depois, escolha uma ação de proteção. Talvez seja beber água, tomar a medicação prescrita, cancelar uma decisão impulsiva, pedir companhia, comer algo, avisar que precisa de tempo ou marcar atendimento. Em situações difíceis, prosperidade começa pela proteção do que ainda pode ser preservado. Uma ação de expansão, como produzir mais ou buscar uma oportunidade, pode esperar até que segurança básica seja estabelecida. Caso você acorde ansioso por causa de uma conta, não abra imediatamente todas as mensagens e não tome decisões no primeiro pico emocional. Sente-se, organize a respiração e anote qual informação precisa ser obtida. Talvez seja o valor exato, a data ou as opções de contato. Procure os dados quando estiver um pouco mais estável. Medo tende a unir vários problemas num único cenário catastrófico. Separar fatos reduz a confusão. O valor devido é um fato. A ideia de que nada poderá ser feito é uma interpretação. O impulso de pedir dinheiro numa condição ruim ou realizar outra compra pode ser uma reação. Nomear cada parte ajuda a escolher. Se o desânimo vier de cansaço, reduza a exigência. Uma pessoa que dormiu pouco não precisa provar força por meio de uma rotina intensa. Talvez sua prioridade seja reorganizar o dia, adiar o que pode esperar e proteger a próxima noite. A disciplina inclui saber quando diminuir a carga. Exigir desempenho máximo em estado de exaustão pode gerar erros, acidentes ou mais tempo de recuperação. Escolha a menor ação que mantém contato com o que importa. Abra o projeto, registre onde parou e faça 5 minutos. Depois, decida se existe condição para continuar. Quando não houver, encerre de maneira consciente, em vez de fugir sem plano. Em manhãs marcadas por conflito, cuide da primeira resposta. Não envie mensagens longas enquanto o corpo está reagindo. Escreva o que deseja dizer num rascunho e deixe passar algum tempo. Caso exista risco de violência, ameaça ou abuso, procure segurança e apoio apropriado. Técnicas de respiração não substituem proteção. A responsabilidade deste método termina onde começa a necessidade de intervenção profissional, médica, jurídica ou emergencial. Saber disso não enfraquece a prática, torna-a mais honesta. Você não deve usar desenvolvimento pessoal para suportar situações perigosas em silêncio. Há também dias de tristeza que não possuem uma causa imediata. Levantar parece pesado e frases de encorajamento soam distantes. Escolha uma ação tão concreta quanto possível. Abra a janela. Tome banho. Coma algo simples. Envie uma mensagem curta a alguém confiável. Hoje não estou bem e gostaria de falar. Quando esse estado persiste, piora ou interfere profundamente na vida, procure avaliação profissional. Pedir ajuda é uma forma de ação, não prova de fracasso. Um audiolivro pode apoiar reflexão e rotina, mas não diagnostica nem trata condições de saúde. Para uma manhã comum de baixa motivação, use outra abordagem. Diga: não preciso querer fazer, preciso escolher se farei os primeiros 2 minutos. A motivação frequentemente aparece depois que a tarefa começa, mas não há garantia. Mesmo sem ela, uma ação curta pode ser concluída. Caso o trabalho exija criatividade, talvez os primeiros minutos sirvam para revisar o material anterior. Se precisa estudar, abra a página e leia um trecho. A entrada suave reduz a distância entre imobilidade e esforço. Depois você avalia se consegue avançar. Não interprete todo desânimo como uma mensagem de que deve parar. Às vezes ele indica apenas que o corpo prefere a opção de menor custo imediato. Em outras ocasiões, revela sobrecarga real. Diferenciar exige observação.
Pergunte se o descanso recente foi suficiente, se há sinais físicos, se a tarefa está clara e se o problema se repete em todas as áreas. Quando a falta de energia aparece apenas diante de uma atividade indefinida, clareza pode ajudar. Se domina o dia inteiro durante semanas, merece atenção mais ampla. A prática de emergência possui 4 movimentos, mas você não precisa memorizá-los como uma fórmula. Respire, nomeie, proteja, peça apoio quando necessário. Depois, caso exista condição, escolha uma ação mínima. O propósito não é transformar uma manhã difícil numa manhã brilhante. É evitar que o estado inicial determine automaticamente comportamentos que agravam a situação. Uma pessoa com medo pode não se tornar confiante em 5 minutos. Ainda assim, pode adiar uma decisão impulsiva. Alguém desanimado talvez não produza seu melhor trabalho, porém consegue comunicar limites e preservar uma tarefa essencial. Quem está triste pode não sentir esperança, mas pode entrar em contato com alguém. Esses resultados são modestos e valiosos. Evite comparar sua prática com imagens idealizadas de rotinas matinais. Uma casa silenciosa, luz bonita e tempo livre não fazem parte da realidade de todos. Algumas pessoas escutam enquanto preparam crianças, viajam em transporte público ou iniciam um turno noturno. O ritual pertence ao primeiro período de consciência e escolha, não a um cenário específico. Adapte as instruções sem perder a função. Reduza estímulos quando possível. Regule o corpo, escolha como responder. Inicie algo que proteja ou melhore sua situação. Quando a fé fizer parte da sua vida, use-a como apoio. Você pode dizer, não consigo enxergar todo o caminho, mas não preciso atravessá-lo inteiro agora. Em seguida, procure o passo que lhe cabe. Entrega não significa abandonar responsabilidade. Ela representa abrir mão da tentativa de controlar tudo enquanto se assume o que pode ser feito. Caso não tenha uma prática espiritual, a mesma ideia pode ser expressa como aceitação dos limites. Nem todo resultado está sob seu comando. Sua resposta atual, em alguma medida, está. Depois de uma manhã difícil, não exija que o restante do dia compense tudo. Isso costuma criar uma carga impossível. Proteja uma decisão por vez. Ao perceber alguma estabilidade, escolha a próxima. O dia pode ser mais lento e ainda conter atitudes responsáveis. À noite, registre o que evitou piorar e qual apoio procurou. Mudança de vida também ocorre quando padrões destrutivos deixam de ser repetidos. Nem todo progresso produz algo novo. Parte dele consiste em impedir uma perda. Amanhã talvez você acorde melhor. Caso não aconteça, repita a versão reduzida e amplie a rede de ajuda. Seu valor não depende da capacidade de sentir-se positivo ao despertar. A prática existe para servir você na realidade, inclusive quando a realidade é pesada. Depois que as primeiras horas passam, outro desafio aparece. Mesmo uma manhã bem conduzida pode ser desfeita por pressão, distração e conflito. A direção precisa ser recuperada durante o dia, sem que você tente manter um estado perfeito. Capítulo 9. Não deixe o resto do dia desfazer amanhã. Em algum momento de hoje, você provavelmente perderá a direção escolhida ao acordar. Uma mensagem inesperada poderá provocar irritação. O trânsito, uma cobrança ou um erro mudará o ritmo. Talvez uma conversa faça você duvidar de si, ou uma tarefa demore mais do que o planejado. Não trate esse momento como prova de que a rotina falhou. A função da manhã não consiste em criar uma bolha emocional que dura até a noite. Ela oferece uma referência para que você perceba o desvio e retorne com mais rapidez. Quando notar que está reagindo automaticamente, faça uma pausa de 20 segundos. Pare o movimento que puder ser interrompido. Solte o ar devagar. Recorde a qualidade escolhida ao despertar. Depois pergunte qual resposta a expressa nesta situação. Caso tenha escolhido calma, talvez a resposta seja esperar antes de enviar uma mensagem. Se disciplina era a direção, volte à tarefa durante 5 minutos. Quando coragem foi a palavra, diga a parte necessária da conversa. O objetivo da pausa não é sentir novamente a tranquilidade da cama. Serve para orientar o próximo comportamento dentro das condições atuais. Para que isso funcione, separe fato, interpretação
e impulso. Imagine que seu gestor envia: "Precisamos conversar hoje." O fato é a mensagem. A interpretação pode ser: "Vou perder o emprego." O impulso talvez seja abandonar o trabalho, responder defensivamente ou passar horas imaginando cenários. Durante a pausa, reconheça cada parte. Você pode confirmar o horário, reunir informações e continuar a tarefa até que a conversa aconteça. Essa resposta não garante resultado favorável, mas impede que uma interpretação não verificada consuma o dia. Em outro exemplo, uma pessoa recebe uma cobrança. O fato é o valor e o vencimento. Ela interpreta que jamais conseguirá organizar a vida e sente impulso de evitar a conta. Ao lembrar da qualidade de precisão, abre o documento onde registra despesas e inclui a informação. Depois, define quando analisará opções. Uma ação curta preserva a direção. O problema continua, mas deixou de crescer apenas na imaginação. Há momentos em que a pausa mostrará que a prioridade da manhã precisa mudar. Uma criança fica doente, surge uma demanda profissional real ou o corpo apresenta um sinal de alerta. Recuperar direção não significa insistir cegamente no plano. A qualidade escolhida pode orientar a adaptação. Responsabilidade talvez exija cancelar uma reunião. Calma ajudará a organizar o cuidado. Precisão mostrará quais tarefas podem esperar. O ritual serve ao discernimento, não à rigidez. Outra ameaça ao dia é a sequência de pequenas distrações. Elas não parecem graves isoladamente. Você abre uma rede social durante um intervalo, passa a outra aplicação, responde mensagens sem urgência e, quando percebe, perdeu 40 minutos. A pausa de 20 segundos pode ser usada antes, não apenas depois da distração. Sempre que estender a mão para o aparelho sem saber exatamente o que procura, pare. Defina a finalidade e a condição de saída. Vou responder esta pessoa e fechar. Vou consultar o endereço. Vou verificar o saldo e registrar o valor. A intenção específica protege sua atenção. Também é útil criar marcadores ao longo do dia. Não precisam ser alarmes frequentes. Associe a pausa a momentos que já acontecem, antes do almoço, ao entrar no carro, depois de uma reunião ou quando preparar café. Pergunte em poucos segundos: "Ainda sei qual era a minha direção?" Se a resposta for não, recorde a qualidade e escolha o próximo comportamento coerente. Essa verificação evita que o afastamento dure várias horas. O retorno não precisa recuperar todas as tarefas perdidas. Comece pelo ponto atual. Pessoas perfeccionistas costumam abandonar o dia depois de uma falha. Se não fizeram a rotina, comeram de modo diferente ou perderam o horário planejado, concluem que recomeçar só vale amanhã. Esse pensamento transforma um erro limitado em perda completa. A pausa oferece outra lógica. O próximo comportamento ainda está disponível. Você não precisa salvar o dia. Pode apenas impedir que o desvio continue. Essa habilidade é central para mudanças duradouras. Qualquer prática repetida por semanas encontrará viagens, doenças, atrasos e períodos de baixa energia. Quem depende de sequência perfeita abandona cedo. Quem sabe retomar transforma a interrupção em parte do processo. Outra forma de proteger a manhã consiste em limitar conversas que espalham desânimo sem gerar ação. Isso não significa evitar pessoas com problemas. Escutar e apoiar fazem parte da vida. Observe, porém, quando uma conversa repete reclamações, aumenta medo e não procura qualquer decisão. Talvez seja necessário reduzir o tempo, mudar o assunto ou perguntar: existe algo concreto que podemos fazer? A pergunta desloca a atenção da repetição para a possibilidade. Quando não há ação disponível, você pode oferecer presença sem carregar a conversa durante todo o dia. Notícias merecem critério semelhante. Informação relevante ajuda a decidir. Exposição contínua mantém o corpo em alerta diante de acontecimentos sobre os quais você não pode agir naquele momento. Escolha horários para se informar e fontes limitadas. Depois retorne às responsabilidades reais. Uma pessoa consciente do mundo não precisa consumir cada atualização. Precisa compreender o que afeta suas decisões e preservar capacidade para responder. No fim da tarde, talvez você perceba que a qualidade escolhida foi praticada poucas vezes.
Em vez de julgar amanhã como inútil, identifique uma situação em que ainda pode aplicar lá. Se escolheu paciência, use-a durante o retorno para casa. Caso tenha definido coragem, faça a ligação antes do fim do expediente. Quando a direção era cuidado, prepare uma refeição ou respeite o horário de descanso. O dia não precisa confirmar sua escolha em todos os momentos. Uma única resposta diferente cria evidência para a próxima manhã. Antes de dormir, faça uma revisão breve. Não recite todos os erros. Pergunte onde perdeu a direção, como retornou e qual ajuste ambiental pode ajudar amanhã. Talvez o celular precise ficar mais distante. Uma conversa deverá ser preparada. A prioridade precisa ser menor. Use o dia como fonte de informação. A manhã seguinte não começa do zero. Ela pode incorporar o que você aprendeu. Assim, o ritual deixa de ser repetição rígida e se torna um sistema de ajuste. Você escolhe, age, observa e modifica. Esse ciclo produz mais do que motivação. Ele desenvolve capacidade de autorregulação. Aos poucos, a mudança aparece não porque você permanece num estado elevado, mas porque reduz o tempo entre o desvio e o retorno. Problemas continuam surgindo, reações antigas ainda aparecem. A diferença está no momento em que você as reconhece e decide não alimentá-las. Com repetição, essas decisões começam a influenciar trabalho, dinheiro, saúde e relações. É nesse ponto que a palavra prosperidade ganha um significado concreto. A mudança prometida por este audiolivro não está escondida numa frase secreta. Ela aparece quando os primeiros minutos deixam de repetir automaticamente o que sempre aconteceu. Hoje você criou um intervalo antes do celular, reconheceu seu estado, escolheu uma direção e definiu uma ação. Talvez pareça pouco diante de tudo que deseja transformar. Ainda assim, é assim que uma nova trajetória começa. Uma resposta diferente é repetida até produzir consequências diferentes. Amanhã não será necessário sentir a mesma energia. O ritual poderá ser mais curto. Em certos dias, sua principal conquista será apenas não piorar uma situação. Noutras manhãs, você trabalhará com clareza e avançará mais do que esperava. Use ambos os tipos de dia como parte do processo. Antes de dormir, deixe o celular fora do alcance. Prepare o objeto ou o lugar onde sua primeira ação começará. Escreva uma frase curta com a prioridade. Ao acordar, não procure motivação. Retorne à sequência e confirme a intenção por meio do corpo. Durante 7 manhãs, registre somente o que pode ser observado. Quanto tempo levou para tocar no celular? Qual ação iniciou? Onde retomou a direção e que decisão evitou ou realizou? Ao final da semana, você não precisará afirmar que sua vida mudou. Terá evidências para descobrir em que direção ela está se movendo. Agora o audiolivro cumpriu a função dele. A próxima parte não será narrada. Será feita por você nos minutos que começam quando esta voz termina.